Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar novamente aqui para que possamos fazer mais um estudo conjuntamente. Desde o início dos meus vídeos eu comentei que o conhecimento ele é necessário, mas não é necessário somente para a pessoa ela atingir seus objetivos. O conhecimento ele precisa ser compartilhado. Esse é o intuito do conhecimento. Então, ter o conhecimento só para si de nada adianta. A pessoa precisa realmente compartilhar o conhecimento. No livro de hoje eu vou trazer um assunto que eu acho que mexe bastante, principalmente com as mulheres. E comigo não é diferente. O nome desse livro é O Sobrepeso Emocional. A autora é Ana Silbel. Esse livro ele chama a atenção para o fato de que o sobrepeso, ou o fato de nós termos um peso que extrapola o nosso ideal, o nosso peso saudável, tem raízes emocionais. Então, aprender a amar não é uma tarefa fácil. A gente ouve muito isso, né? Você precisa se amar, gostar de você, mas isso não é uma tarefa fácil, muito menos intuitiva, ou seja, não está guardado em nosso cérebro. Nós não temos por intuição amar o nosso corpo. Geralmente é o contrário, quando nós nos olhamos no espelho, nós dificilmente deixamos de cair na armadilha de só enxergar desafios, ou melhor, defeitos. E isso é um grande desafio. Então, olhar no espelho sempre é um grande entrave, porque nós vamos ser autocríticos. Então, defeitos que talvez outras pessoas não veem em nós, mas nós vemos aqueles defeitos. Isso vem de longe, essa questão de ser intuitiva, que não é intuitiva, mas ela tem um lado emocional. Desde criança, nós somos ensinados a ter um determinado tipo de corpo, ou a reconhecer socialmente as pessoas pelo corpo. Então, as pessoas são reconhecidas por aquelas que têm o corpo bonito, o corpo belo, um corpo saudável, ou seja, é o exemplo de pessoa a ser seguida. Nessa caminhada, nos fazem acreditar que nós precisamos sofrer para atingir esse corpo. Essa colocação dela é bem interessante, porque a gente não atinge o peso ideal, nem perde esse sobrepeso de maneira alegre, vivendo a vida. Não, a gente precisa sofrer para perder esse sobrepeso. Então, nós já associamos a perda de peso com o sofrimento. Nosso cérebro já gravou em nossa mente essa questão de que se nós vamos iniciar uma dieta, significa sofrimento. Então, nós começamos tendo esperança daquilo que nós vamos fazer e dessa maneira nós iniciamos nossa luta contra o espelho e contra a balança. São dois inimigos muito ruins, são dois inimigos terríveis, né? Que vão estar ali apontando nossos defeitos. A autoestima, em vez de ser construída em uma base sólida, acaba sendo tão frágil quanto o castelo de cartas. Achei interessante esse comentário dela, porque a gente fala muito em autoestima. Então, às vezes a gente acha que tem uma autoestima elevada, mas às vezes nem tanto. A gente encontra inúmeras pessoas com uma baixa autoestima e muitas vezes essa baixa autoestima está condicionada ao sobrepeso. Então, isso acaba sendo realmente, como ela diz aqui, uma situação tão frágil quanto um cartelo de cartas, que cai assim, por qualquer comentário indesejado, por qualquer crítica. Então, nossa autoestima está sujeita a essas situações. É nessa hora que nós entramos no mundo de dietas infalíveis e produtos milagrosos. Bom, aqui a gente vê realmente como ela chama a atenção que nosso primeiro intuito é procurar uma salvação para aquela situação. E aí entram aquelas milhares de dietas
que se mostram inicialmente infalíveis são novidade do mercado, entram produtos milagrosos, agora nós temos produtos, né, que são injetáveis e que as pessoas estão assim correndo desesperadas em busca desses produtos. O fato de nós seguirmos esse tipo de hábito, podemos dizer assim, que é correr atrás de dietas e produtos milagrosos, nos faz ficar mais frágeis diante do nosso corpo e faz também com que a gente perca a autoestima. Então é muito perigoso isso. Seguindo dicas baseadas no ódio, no ódio do nosso eu, do nosso corpo, não do amor próprio, nós realmente enveredamos por a questão da baixa autoestima. Passamos a ter como se fosse a nutrir sentimentos ruins com relação ao nosso corpo. Então é como se fosse um ódio, eu não gostaria de ter o corpo assim, eu gostaria de ter o corpo como de fulano, né? E aí passamos a nutrir uma falta de amor próprio grande em relação ao nosso corpo. É importante dizer também que tudo que a gente procura nessas dietas infalíveis, nesses produtos milagrosos, isso não são opções sustentáveis a longo prazo. E esse produto milagroso, se não for golpe de marketing, ele vai acabar com a nossa saúde. Nós já sabemos que, assim, os remédios são drogas, só que são drogas controladas, drogas em sua porção ideal, mas são drogas. E os remédios não fogem a este estereótipo. Os remédios são drogas. Então as pessoas podem ficar viciadas nessas drogas, principalmente quando querem ter um corpo perfeito. Muitas vão buscar a ajuda de cirurgias, né? E mesmo as cirurgias não mantêm o corpo extraordinário e bonito como a pessoa almeja, porque a idade passa, a idade chega e o nosso corpo tende a acompanhar a idade e o tempo. Ele não para no tempo, né? Nós temos outra situação que acontece com essas pessoas que insistem nessas dietas infalíveis e tratamentos milagrosos, que é o chamado efeito rebote. Esse efeito rebote, ele se instala quando a pessoa faz todo esse tratamento e depois, quando para o tratamento, vamos nos lembrar que esses remédios não são nada baratos. Alguns deles chegam a R$ 1.700. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma relação conturbada com a comida. Geralmente o peso volta, dificilmente a pessoa fica no mesmo peso, o peso volta. E aí se instalam os transtornos alimentares, a insatisfação e a frustração. Isso são apenas alguns, né, dos pormenores que vão se instalar através desse efeito rebote. É aquilo que a gente diz, quando a ficha cai, aí nós descobrimos que fizemos um tratamento tão caro, tão invasivo, tão demoroso, e que no final voltamos à mesma estaca zero. Mas temos algumas perguntas que nós podemos nos fazer, segundo ela, que nos ajuda a pensar nos reais motivos que fazem com que nós queiramos ter um sobrepeso, nós queiramos deixar, de ter um sobrepeso e buscarmos essas fórmulas milagrosas. Então nós devemos pensar em algumas coisas, raciocinar realmente o que nós pensamos a respeito disso. Então, do que gostamos? O que nos sacia? O que nos dá prazer? O que nos relaxa? Quais comidas nos fazem bem? Então, percorrer esse caminho de perguntas é mexer, claro, com o emocional, porque muitas dessas perguntas aqui estão diretamente ligadas ao nosso lado emocional. Às vezes vem de lá, quando éramos crianças, depois, às vezes, de algum trauma que adquirimos. Então, o propósito não é fugir das respostas a essas perguntas, né? Mas também nós não vamos ter uma resposta que seja uma verdade absoluta. Isso vai requerer da gente
um autoconhecimento, leitura, autoconhecimento e um mergulho profundo dentro de si. Esse mergulho profundo significa que nós precisamos buscar em nosso íntimo o que nos faz, né, agir dessa maneira com o nosso próprio corpo. Porque se nós temos sobrepeso, é porque alguma coisa não está equilibrada. Então, essa coisa que não está equilibrada pode ser um trauma, pode ser uma tristeza, pode ser um fracasso, alguma coisa que nos faz progredir, nos impede de progredir. Então, é necessário não fugir das respostas, mas fugir das respostas prontas. E nós temos a tendência de ter respostas prontas para tudo, principalmente as pessoas que se encaixam no modo crítica, aquelas que têm a personalidade crítica. A pessoa vai imediatamente ter uma resposta para tudo. Então, ela não faz uma autoavaliação, uma autoanálise, não, ela vai buscar uma resposta pronta para aquilo, né? E aí é onde está o erro, porque as respostas não são prontas. Nós precisamos realmente fazer uma autoavaliação de nossas emoções. Se você come quando está triste, estressada, entediada, ou simplesmente quando se sente esgotada, então nós vamos ter aqui uma situação de excessos transbordantes. O que serão esses excessos transbordantes? É uma sucessão de fatores que nos impulsionam para a comida. Então, vamos ter motivos suficientes para pensar que nós vamos compensar aquele momento com a comida. Se nós não tivermos esse autocuidado, nossa mente ela vai se atrelar a justamente buscar esse autoequilíbrio através da comida. Então, é interessante que a gente pare um pouco e pense qual é o motivo que está nos levando a comer. Se aquela comida realmente vai resolver o problema. Então, precisamos nos autoavaliar. São momentos preciosos, mas são fundamentais. Só um momentinho, por favor. Dei uma subida aqui, os tópicos que eu destaco do livro dela, e aí me perdi um pouquinho aqui. Mas nós já vamos nos encontrar, só um minutinho. É como se diz, nada de pânico, tudo com calma, que acaba dando certo, né? Uma coisa muito importante, que eu já havia mencionado antes, mas vou reiterar, são os sentimentos negativos. Então, os sentimentos negativos que nós temos, às vezes, contra nós mesmos. Então, não há, na prática, segundo a autora, emoções negativas ou positivas. Todas elas são necessárias para nos adaptarmos ao ambiente. Então, quando a gente fala em sentimentos negativos, a gente também pode pensar que esses sentimentos podem estar atrelados à nossa fala, quando nós falamos coisas negativas. Então, quando nós falamos coisas negativas, as palavras realmente têm poder, né? Mas, com relação às emoções, nós não podemos evitar de vivê-las. E essas emoções são apenas emoções. Então, como ela deixa bem claro, elas não têm uma conotação positiva ou negativa. São apenas emoções e nós vamos ter que vivê-las. Então, é preciso ter em mente que quando você, por exemplo, agradece, seu corpo, ele entra num profundo estado de relaxamento. Aqui nós podemos destacar algo importantíssimo para a nossa caminhada nesse processo de sobrepeso, é o agradecimento. Geralmente, como vimos antes, nós temos a tendência de nos dirigirmos ao espelho com pensamentos críticos.
Mas quando a gente passa a agradecer pelo nosso corpo, por tudo que nós temos, por nosso estado físico, pela saúde, por ter um coração batendo, por ter os rins funcionando bem, por ter um fígado funcionando bem, enfim, nós temos muitos motivos para agradecer, ao invés de só observarmos os defeitos, né? Agora, esse estado de relaxamento que surge do agradecimento, quando nós fazemos, é porque a nossa mente, quando ela está estressada, ela tende a produzir hormônios do estresse. Ou seja, ela tende a produzir o cortisol. O cortisol é um hormônio altamente estressante. Então, nesse caso, esse hormônio, quando ele é liberado, aí nós temos uma questão biológica aqui. Esse hormônio liberado, ele provoca o acúmulo de gordura. Então, veja como as emoções estão associadas. O estresse provoca aumento ou acúmulo de gordura. Por quê? Porque mexe com o nosso sistema hormonal, libera o hormônio cortisol, e esse hormônio é o hormônio que faz acumular gordura no corpo. Por isso que o relaxamento é tão importante. Eu sei que falar é muito fácil, né? E eu estou falando por mim mesma, né? Então, falar é muito fácil. A gente passa inúmeras situações estressantes, inúmeras. Mas saber é importante. É necessário que a gente saiba que o estresse, além de nos fazer mal, assim, em outras situações, podemos perder o controle com outras pessoas, podemos ficar chateadas, ele vai causar esse problema no nosso corpo. Se estivermos brigando com a balança, ele vai ser um hormônio que vai adicionar e acionar, né, o sistema hormonal para que este forneça o cortisol, portanto, o acúmulo de gordura. Além disso, nós temos uma outra complicação no organismo. Essa outra complicação vem do estresse também, principalmente quando estamos num estresse crônico, ou seja, já há bastante tempo estressadas e não conseguimos nos afastar do trabalho, permanecemos ali trabalhando, mas o estresse está tomando de conta ou já tomou de conta de nosso organismo. Então, o que vai acontecer no nosso corpo a nível biológico? Vai acontecer o aumento dos níveis de insulina. Vamos lembrar que a insulina é o hormônio que controla a entrada da glicose no corpo. Então, os níveis de insulina, quando eles se elevam no corpo, eles causam inflamação. Porque o propósito da insulina é controlar a glicose que entra na célula para que esse funcionamento, esse metabolismo, ele siga de maneira correta. No entanto, quando há um aumento dessa insulina por causa do estresse, essa insulina ela vai causar problemas que são diferentes, ela vai causar inflamação no organismo, vai nos tornar mais também propensos a doenças. Sob o influxo do estresse, os hormônios do apetite se desregulam. Isso é muito interessante, está relacionado ao cortisol. Então, significa que quando estamos estressados, nosso sistema hormonal não funciona bem. E já vimos que um desses hormônios é o que pior vai estar do nosso lado, né? Ele vai estar nos ajudando a engordar. Não vamos engordar porque comemos determinada quantidade de comida, mas sim porque estamos estressados e o cortisol acumula gordura. Agora, quando estamos sob o influxo do estresse, né, não só esse hormônio, mas outras coisas do nosso corpo se desregulam. O apetite, por exemplo, o próprio apetite se desregula, razão pela qual nenhuma força de vontade é suficiente para fazê-lo comer porções inteligentes. Então, aqui a gente vê a influência que tem o estresse no nosso corpo. Além de ativar hormônio como o cortisol, ativar a insulina, ele também provoca isso aqui, uma desregulação do apetite. Então, entra um outro fator aí. Como foi dito aqui, nenhuma força será capaz de fazer com que será capaz de nos impedir, né? Será capaz de impedir que a gente coma aquela porção que a gente quer comer, coma aquele alimento que a gente está desejando. Nada
vai nos parar, porque o estresse está sob o comando. Uma outra coisa que vai nos ativar no organismo, não vai ser nada bom, é o sistema imunológico. O sistema imunológico, vocês sabem, é responsável por nos proteger das doenças. Então, o sistema imunológico, ele fica também debilitado. Quando estamos expostos, então, a esse estresse crônico, a esse estado de alerta, o número de células do hipocampo, o hipocampo é uma região do cérebro que controla essa produção de células e se trata do principal centro de memória do cérebro. Então, é no hipocampo que nós guardamos nossas emoções, que nós guardamos todas as situações que a gente passa no dia a dia. Então, quando esse estresse está presente, ele ativa o sistema imunológico, consequentemente, esse sistema imunológico deixa de produzir células de defesa e ele vai atingir o hipocampo, que é justamente o centro de memória do cérebro. Então, vamos também ter prejuízos no campo emocional. Agora, veja o contrário, quando a gente relaxa. Quando a gente relaxa, o corpo se encontra numa melhor disposição. Para quê? Para reparar os órgãos, os músculos, os tecidos. Então, o sistema imunológico fica em alta, nos protegendo. Dificilmente pegamos uma gripe. Por quê? Porque estamos bem, estamos com o sistema imunológico trabalhando bem. E o nosso organismo, também o nosso metabolismo, está trabalhando muito bem, está fazendo o papel dele, que é reparar qualquer coisa que esteja errada com os órgãos, com os músculos e com os tecidos. Uma outra coisa que você ativa é a sua digestão. Então, você ativa a sua digestão. Outras pessoas não sofrem com problemas de reter alimentos e ter constipação intestinal. Então, quando a gente está bem, sem estresse, a constipação, ela passa longe. Mas, quando estamos com estresse, geralmente é um sintoma presente. É claro que para ajudar na constipação intestinal, precisamos tomar muito líquido. Não é apenas o estresse, mas precisamos tomar muito líquido e comer alimentos fibrosos. Ajuda bastante, mas a água é fundamental, né? Ao ativar a digestão, a regeneração das células e o envelhecimento prematuro, isso nos lembra que até nosso bem-estar, nossa pele, nossa aparência vai estar ligada ao fato de nós não estarmos estressados. Então, nós vamos estar com a nossa aparência um pouco transformada. Por quê? Porque nosso corpo vai estar bem, nossas células vão estar em bom estado, vão estar sendo regeneradas e até previne o envelhecimento prematuro. É interessante perceber, e isso acontece comigo, já que eu sou doutora em saúde pública, que pessoas que eu vejo, médicos, enfermeiras, são bastante estressados e que envelhecem muito mais rápido. Por quê? Porque vivem num nível de estresse altíssimo. Uma outra coisa muito importante para destacar é que livre de dietas, do sobrepeso emocional, do vício na comida, do comer sem culpa, do medo de engordar, da ansiedade por comer, das crenças limitadoras que a sabotam e das emoções que a levam a se refugiar na comida, para que você possa se converter na versão autêntica, feliz, apaixonada, real e criativa de si mesmo. Esse é um texto maior, eu destaquei, porque eu achei muito importante, mas a gente vai comentar sobre ele. Então, veja, quando a gente está bem, quando a gente não está com dieta, quando a gente está bem, quando a gente não está procurando dietas, procurando curas milagrosas, né? A gente vai se livrar também de muitas outras coisas. Quando a gente está bem com nós mesmos, ou conosco mesmas, nós vamos ficar livres, por exemplo, de dietas. A dieta, por exemplo, ela já tem um estereótipo. Quando alguém vai para o médico, que o médico passa uma dieta, o nosso cérebro, ele já tem um bloqueio com relação à dieta. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é criativo. Ele não gosta das mesmas coisas. Ele gosta de mudanças. Ele gosta principalmente de mudança na rotina. E a dieta é uma rotina. Então, o nosso cérebro, mais cedo ou mais tarde, ele abusa e vai nos boicotar.
nós não vamos conseguir seguir essa dieta até atingirmos nosso peso ideal. Não vou dizer que não acontece, tem pessoas que conseguem, raramente, pessoas que conseguem, mas eu dou parabéns às pessoas. Eu, particularmente, não tenho condições mais de seguir dieta, porque meu cérebro já boicotou tanta dieta que eu já fiz. Hoje eu já vivo de bem com o meu corpo, porque eu me livrei desse estigma de dietas. E outra coisa importante é o sobrepeso emocional. Vamos lembrar o que nós já tínhamos dito anteriormente, que esse sobrepeso pode ter raízes nas nossas emoções. Então, tanto de crianças quanto de adultos, está ali a resposta. Então, nós estamos tratando os sintomas, ao invés de tratar realmente a causa, né? Outras coisas importantes que ela destaca é nos livrar do vício da comida. A comida realmente vira um vício, né? A pessoa não está com fome, mas insiste em comer, em beliscar. Eu quero comer um doce, eu quero comer um bolo, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Então, existe o vício da comida, sim. E o vício da comida é tão prejudicial quanto qualquer outro vício. E posso dizer isso não no sentido da toxicidade, mas no sentido da dificuldade de vencer o vício. É muito difícil, tão quanto qualquer outro vício. É muito difícil vencer o vício da comida. Agora, o que é importante? O importante é que podemos comer sem culpa, sem medo de engordar, sem ansiedade, nos livrar das crenças limitantes que nós trazemos desde criança, que são sabotadoras, e das emoções, né? Principalmente das emoções que nos levam a nos refugiar na comida. Então, a gente pode fazer uma análise de tudo isso e pensar, será que existe a possibilidade de uma outra versão minha? Ou só existe essa versão minha? Claro que existe outra versão. Você pode criar outra versão. Essa outra versão é o que a autora chama de feliz, apaixonada, real e criativa de si mesmo. É isso que nós vamos ver agora mais adiante. Toda vez que eu passo aqui, aí dispara aqui o botão, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Bom, vamos aqui então, né? De vez em quando vai acontecer isso, gente. Tecnologia, felizmente, para quem não domina tanto tecnologia como eu, desculpem aí. Uma coisa interessante é quando você come quando está triste. Quando você está triste, a tendência é você comer além do necessário. Se nem com fome está, você já come automaticamente, parece uma máquina de comer, né? E tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando com experiência de outras pessoas, estou falando de experiência própria. Então, você come quando está triste, come quando está estressada, come quando está entediada, ou simplesmente quando está esgotada. Então, quantas vezes eu cheguei do trabalho super esgotada, estressada, e ao invés de tomar um banho para descansar, para relaxar, não, já vou direto para a cozinha comer alguma coisa. Então, isso não é fome. Eu fui comer porque eu estava dentro daquela condição. Então, a gente vai aprendendo com o passar do tempo a observar as reações do seu corpo. Então, o excesso de emoções que nós transbordamos, que são justamente essas relativas ao dia a dia, nossas tarefas, né? Elas são responsáveis justamente por nós termos atitudes que não nos ajudam, né, a combater esse sobrepeso. O importante mesmo é o autocuidado, né? A mente, ela buscará
equilíbrio em algo prazeroso. Então, se você der um tempinho entre aquela situação de estresse, entre aquela sensação de ansiedade, de pânico, de medo, dê um tempinho para depois de comer, seu cérebro vai se acostumando. Porque, como eu disse, o cérebro é criativo. Ele espera que sejam coisas novas, sejam colocadas nele. Ele não gosta das mesmas coisas, por isso que ele sabota todas as dietas. Então, o nosso corpo fica voltado justamente a esse controle cerebral, que não gosta das mesmas coisas. Então, trazer rotinas diferentes vão ajudar bastante a nós a combater esse sobrepeso. Evitar sentimentos negativos. Nós já tínhamos falado sobre isso, né? Que não há emoções negativas ou positivas, todas são necessárias. Então, mais uma vez, é interessante abordar isso, porque quando a gente pensar em sentimentos negativos, a gente pensar não em sentimentos, mas sim em emoções. Essas emoções, então, podem ter conotações positivas ou conotações negativas. Então, nós precisamos, quando vivemos esses momentos, dar um tempo entre elas e a comida. Controlar um pouco esse espaço de tempo para que a gente não vá buscar a solução dessa emoção na comida. Algo bem interessante que ela destacou e eu concordo plenamente é que se seu cérebro não crê em algo, se o seu corpo também não crê. Se seu cérebro não muda, seu corpo também não muda. Então, é o que eu falei para vocês. Tudo é uma questão cerebral, né? Como nós já vimos, está voltada ao nosso controle, principalmente do hipocampo, que é essa parte central do cérebro. Veja, o nosso cérebro, como eu já disse, ele não gosta das mesmas coisas, ele é criativo. É só pensar na educação das crianças. A educação das crianças, numa sala de aula, é cheio de enfeites, de coisas coloridas, de brinquedos. É preciso colocar tudo isso. Para quê? Para que o cérebro tenha vontade de aprender. Se colocar as crianças numa sala que não tenha nada, que seja uma sala realmente vazia, sem cartazes, sem brincadeiras, sabe, sem dinâmicas, elas não vão aprender. Por quê? Porque o cérebro, ele age exatamente assim. Ele não gosta de estagnação, não gosta de coisas paradas, ele gosta de mudanças, ele gosta de alegria, ele gosta de coisas coloridas. Então, se nós, ao olharmos nosso corpo, vamos fazer uma autocrítica de que não estamos bem, nesse dia vamos vestir preto. Veja, quando eu visto preto, nada contra, adoro preto, mas quando a gente veste o preto, ali está tentando se esconder, né? Então, o nosso cérebro já ativa essa visão aí. Nós estamos tentando nos esconder, então ele vai fazer a nossa vontade, né? Vai fazer com que nós passemos despercebidos nesse dia. É interessante pensar nisso. Agora, por que não consigo perder peso? Chegamos a uma questão crucial de nossa conversa aqui, que é por que não consigo perder peso? Já aprendi algumas coisas, mas na realidade, por que eu não consigo perder peso? Faço dieta, uso medicamentos, faço chás, ou seja, busco uma série de coisas e mesmo assim não consigo perder peso. Bom, se você soubesse a resposta, certamente já teria o peso desejado. Exatamente, né? Se você já soubesse, se eu já soubesse, estávamos a um patamar acima, né, do peso desejado, né? E não entraríamos numa espiral de estratégias abusivas, pouco ou nada eficaz, a médio e longo prazo, ou seja, não entraríamos nessas dietas, né, que servem para um pequeno prazo, o cérebro abusa, nós não conseguimos mais seguir e assim terminamos por não conseguir
baixar ou alcançar o nosso sobrepeso, né? Aliás, baixar ou perder o nosso sobrepeso. Agora, a pergunta é justamente por que você não consegue emagrecer? Você não consegue emagrecer se você faz dietas rigorosas ou não tão rigorosas. Então, se você faz dietas rigorosas ou não tão rigorosas, dificilmente você vai alcançar seu peso ideal. Se praticou exercício físico em excesso, nada em excesso faz bem. Então, passar, por exemplo, várias vezes na academia não vai fazer bem. Vai chegar uma hora que seu corpo vai entrar em estresse, vai colapsar, porque tudo é em seu limite. Se tomou comprimidos para regular o apetite, os chamados reguladores de apetite. Bom, esses comprimidos podem até trazer outros problemas, inclusive depressão, menos fazer você perder peso. Se praticou exercícios prolongados não supervisionados, tá aí um problema sério quando a gente fala em exercícios não supervisionados. Por quê? Porque você pode sofrer uma lesão, você pode causar um problema crônico no corpo. Então, exercícios tem que ser supervisionado. Se só se alimenta à base de sucos, aí entra mais uma dieta dessas rigorosas que aparecem, dieta da banana, dieta do ovo, dieta da sopa, dieta à base de sucos e aí por diante. São dietas que a gente sabe que não vão levar a lugar nenhum, né? Se deixou de comer, aqui entram até alguns aspectos que são assim difíceis, né, principalmente para adolescentes, que é anorexia e bulimia, porque elas porque querem atingir o peso ideal, elas passam a não comer, no caso da anorexia, e passam a vomitar o conteúdo que come, no caso da bulimia. Então é uma situação muito séria. Quando a gente pensa na bulimia, por exemplo, a pessoa vai estar vomitando, toda vez que ela vomita o ácido, né, que tem no estômago, e esse ácido vai queimando o esôfago, e vai chegar um tempo em que a pessoa não consegue mais comer. Então é muito perigoso, extremamente perigoso isso. Se você se tornou vegetariano ou vegana, nada contra você se tornar vegetariano ou vegana, contanto que você substitua os nutrientes. A gente sabe que o nosso corpo precisa de proteínas para poder restabelecer as proteínas do corpo. Então, tudo em nosso corpo é feito de proteínas. É como se fosse uma casa, a casa construída de tijolos. Então, sem tijolos não tem casa. Então, a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Sem os tijolos de proteína, nós não vamos conseguir reparar os órgãos, reparar a pele. Nossos órgãos podem ter problemas, complicações e assim por diante. Se deixou de comer carboidratos e lipídios saudáveis para o organismo. Então, veja que ela faz uma anotação no seguinte, ó, se deixou de comer carboidratos e lipídios saudáveis. Na nossa alimentação saudável tem que entrar os carboidratos e tem que entrar os lipídios. Os carboidratos estão lá em cima na pirâmide, porque eles são fonte de energia para o organismo. E os lipídios, eles estão na parte mais baixa. Por quê? Porque eles também são energia, mas é uma energia mais difícil para o organismo. Vou explicar melhor. Quando você come um pão, por exemplo, o pão já começa a sofrer uma digestão na sua boca. Então, quando ele chega no seu estômago, praticamente ele já foi digerido. Ele libera energia imediatamente para o corpo. Por isso que o nosso corpo ama carboidratos. Agora, os lipídios, que são as gorduras, elas já são mais difíceis de quebrar. Elas precisam passar por uma série de reações químicas até que o organismo possa extrair justamente a energia delas. Então, a energia do lipídio. Então, nesse caso, os lipídios, eles não facilitam a vida do nosso organismo, não facilitam a vida do metabolismo. Então, não podemos deixar de comer carboidratos nem lipídios. Temos que comer na quantidade certa, mas não podemos abandonar isso. Principalmente, como ela coloca aqui, os carboidratos e lipídios que são bons, né?
Por exemplo, o pão branco não é um bom carboidrato. O pão integral é razoavelmente bom, razoavelmente. Mas o que são carboidratos bons? Macaxeira, inhame, batata doce, banana da terra, são carboidratos bons. Agora, exemplo só que eu dei. Agora, lipídios. O que são os lipídios bons e lipídios ruins? Lipídio ruim, margarina. Lipídio bom, manteiga de gado. Então, existem os lipídios e os carboidratos bons e os que são ruins para o corpo. Se você se submeteu a massagens redutoras e tratamentos estéticos. Bom, aqui é um outro aspecto, né? Nem todas as mulheres têm condições, né, financeiras de estar numa clínica de estética, fazendo massagens e tratamentos estéticos e redutores, né? Mas é uma coisa recomendável, desde que a pessoa tenha condições financeiras, né, de fazer. Aí, se a pessoa se submeteu a essas massagens redutoras e tratamentos estéticos, tem que lembrar também que é passageiro. Se não continuar essa prática, volta tudo ao que era antes. Se tomou suplementos e produtos naturais ou químicos, inclusive recorreu à cirurgia. Então, se tomou suplementos. Aí a gente vê muito, principalmente pessoas que frequentam academias, são aqueles, né, afoitos pela academia, que tomam whey protein, tomam outras coisas que nem lembro o nome, mas essas pessoas tomam esses suplementos, né, justamente para desenvolver o corpo, desenvolver a musculatura, né? Então, podem ser produtos naturais e podem ser químicos. Nós sabemos também que existem os anabolizantes, né? E temos também, por último parágrafo, nesse caso, as pessoas que recorreram à cirurgia, né? Cirurgia bariátrica. Também não é definitiva. Ela é uma grande ajuda, realmente ela é uma grande ajuda, mas não é definitiva. Se você não se cuidar, você vai voltar ao mesmo peso que você tinha antes. Por que isso acontece? Olha, isso acontece porque o nosso cérebro, ele grava. Como eu disse para vocês, ele é muito esperto, o nosso cérebro ele é criativo e nossa memória está no cérebro. E nossa memória está no cérebro, eu estou dizendo isso porque nós também, já disse em outro vídeo, nós temos as amígdalas ajudando com as emoções. Elas também guardam emoções, mas o nosso cérebro guarda as memórias mais profundas. E uma dessas memórias mais profundas é justamente o peso que a gente tinha da última vez que a gente recorreu a qualquer um desses tratamentos. Então, o que é que ele vai tentar fazer? Com o passar do tempo, nós vamos sentir o efeito rebote. Ou seja, ele vai voltar, ou vai tentar voltar para o mesmo peso que você tinha antes. Uma coisa a gente sabe, nessas perguntas que você pode responder, que já fez algumas, mas eu acho que dificilmente nós vamos ter respostas de que mais de uma funcionou, ou que um conjunto delas funcionaram, ou que uma só funcionou. É muito difícil, né? Isso é provado cientificamente, né? O que vai acontecer quando a gente utiliza de alguma dessas situações para perder peso é o que eu disse, efeito rebote, um aumento inexplicável do peso, o cérebro tende a voltar ao peso anterior. A frustração, nós vamos ter frustração por não conseguir os resultados que lutamos tanto, né, para conseguir. Ansiedade perante a comida, praticamente todos os dias. Então, a ansiedade volta, a pessoa volta a comer novamente, o mesmo que comia antes do procedimento. Dores somáticas, ou seja, dores criadas, né, pela nossa mente, e aí são situações bem típicas como enxaquecas, cefaleias, inchaços, digestão, uma digestão ruim, peso, né, aumenta o peso, claro, dores musculares, entre outras. Então, são todas opções desse efeito rebote, desse efeito de retorno no nosso cérebro,
diante das situações que a gente praticou para perder peso. Então ele vai contra-atacar de outras maneiras, até que a gente volte ao nosso peso normal. Então a gente já viu que combater o cérebro por meios físicos não é uma boa saída. O nosso cérebro é mais esperto. Ele é muito mais esperto do que nós pensamos. E aí a gente tenta ludibriar ele com todas essas coisas, mas o nosso cérebro está ali, está atento. Para ele, o peso dela é esse, o peso dele é esse, e nós vamos tentar manter esse peso. Nós temos na prática dois eus, né? O eu presente. O eu presente é aquele que não quer saber de nada do futuro. Então, eu vou comer mesmo, tem pessoas que dizem assim, eu vou comer mesmo, não vou ficar magra mesmo, outros, eu vou comer, amanhã pode não ter. Então, esse é o eu presente, é o eu imediato. Já o eu futuro, esse pensa em atingir metas, é esse que se propõe a uma mudança definitiva, principalmente na questão do sobrepeso. É o eu futuro, é aquele que tem metas, aquele que traça metas, aquele que tem objetivos. Então, é esse o eu futuro. Cuidar do corpo, diante disso, do eu futuro, é muito importante. Por quê? Pois nosso corpo necessita de se nutrir para estar saudável. Então, nós vimos lá num ponto anterior, de pessoas que deixam de comer, estão fazendo uma das coisas mais erradas, porque o cérebro vai reter tudo que tem no corpo. Então, se a pessoa deixa de comer, ele vai reter o que tem. Vai consumir primeiro as proteínas, depois de consumir as proteínas, vai consumir as gorduras e vai consumir a pessoa literalmente. Por isso que essas pessoas ficam esqueléticas, porque o organismo consome literalmente a pessoa. Então, o nosso corpo necessita se nutrir para estar saudável, é necessária a nutrição. O sobrepeso, sim, é um problema, mas a nutrição é necessária. Então, precisamos aliar os dois, né? A pedra angular do porquê é que ficamos estagnados, não conseguimos nosso ansiado peso saudável, pois isso passa pela compreensão de como suas decisões relativas a comidas podem depender também do que você pensa e do que sente. O sobrepeso é emocional, é definido como um acúmulo de hábitos emocionais. Aqui nós podemos destacar o que ela chama atenção para a pedra angular do porquê. Por que nós não conseguimos, perder esse sobrepeso? Por que nós ficamos estagnados? Por que nós não conseguimos, através dos métodos que nós vimos lá atrás, atingir nosso peso ideal? A resposta é muito simples, nós já vimos até agora. O sobrepeso não é físico, é emocional. Como ele é emocional, ele é resultado de um acúmulo de hábitos emocionais. Então, o peso não é físico, é emocional. Está em nossa cabeça, está em nossas emoções. Embora nós achemos difícil conciliar essas coisas, mas o conhecimento ele existe para isso, para que a gente passe a entender as coisas de uma outra perspectiva. A gente costuma dizer que pessoas que pensam do mesmo jeito, pensam sempre na mesma caixinha, pensam que as coisas têm que ser de determinado jeito. Essas pessoas, elas seguem uma linha de pensamento que a gente chama de linear, são pessoas lineares. Pensam assim, à frente do nariz um palmo. Mas pessoas que abrem as caixinhas passam a descobrir uma série de conhecimentos e aí elas podem mudar a sua vida. Nesse caso, nesse vídeo, eu trago essa proposta para que você possa analisar e verificar que existe outra teoria por trás do seu sobrepeso. O peso irá embora quando tiver que ir, quando você tiver aprendido o que ele veio ensinar. Veja que coisa então interessante, né? O peso irá embora quando tiver que ir, quando você tiver aprendido o que ele veio ensinar. Então, mais uma vez, o sentido emocional. Por que nós temos esse sobrepeso? Porque esse sobrepeso está aqui para nos ensinar alguma coisa. Existe alguma coisa
em nós que nós não descobrimos o que está atrapalhando nós atingirmos esse objetivo, essa meta de termos um peso ideal, termos um corpo saudável, bem nutrido. Alguma coisa está sabotando isso. E o que está sabotando está depositado em nosso corpo. E ele tem raízes emocionais. Por isso que, nas palavras dela, ele diz que ele vai embora quando ele tiver ensinado o que ele tinha que ensinar, né? Então, a gente tem exemplo de pessoas com um peso imenso, né? Casos de cirurgia bariátrica, que conseguem emagrecer e depois manter o peso. Então, talvez, exatamente, ela tenha descoberto que fator emocional dificultava ela perder peso, né? Essa emoção de destacamento e bloqueio é uma energia. A energia não se cria nem se destrói, se transforma. Portanto, quando você tem um sentimento ou uma emoção que não sabe processar, essa energia fica guardada nos músculos e tecidos, guardada em seu corpo e vai se acumulando e expandindo por seus órgãos. Aqui nós podemos destacar nesse parágrafo que ela diz, que eu achei muito interessante, é que as emoções, elas são energia. Tudo é energia. Nosso corpo é energia. Então, nós trocamos energia com as outras pessoas. Por isso que as pessoas têm o poder, às vezes, de nos afetar emocionalmente. E esse afetar emocionalmente faz com que descontemos em nosso corpo. Então, uma crítica, uma discussão, um mal-estar, e aí você chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é comer. Então, energias, são as energias que se trocam. É bem como ele diz, e a gente aprende em química, não é? A energia não se cria, não se destrói, ela se transforma. Exatamente, se nós quisermos transformar a nossa energia para que nós não sejamos atingidos por essa energia negativa que chega até nós e nos coloca para baixo e faz com que nós acumulemos mais coisas, mais emoções, mais sensações negativas, nós precisamos bloquear essa energia, né? O que cremos, o que pensamos, o que sentimos é igual ou mais importante do que o que comemos. Exatamente. Veja, como eu mencionei que tudo em nós é energia, a gente já vê que existe um outro aspecto a se considerar. O sobrepeso não é só emocional, é energético também. E também aqui vem mostrando claramente como ele é emocional. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos é igual ou mais importante do que o que comemos. Por quê? Porque geralmente a gente come pelos motivos errados. Geralmente a gente faz isso. Não vou dizer das refeições normais, café, almoço, jantar, o lanche, tudo, mas só que as pessoas geralmente não comem assim, né? Café, daqui a pouco belisca uma coisa, belisca outra, almoço, depois é um doce, daqui a pouco é um bolo, daqui a pouco é outro lanche, jantar, depois come mais outra coisa, bebe, enfim, uma infinidade de alimentos para um corpo que tem que suportar toda essa carga de alimentos, que não é mais nutrição, são alimentos que vão ser descartados porque o corpo não consegue absorver. Só que o corpo não vai descartar, jogar fora. O corpo vai descartar, vai mandar para outra seção. Qual é a seção que ele vai mandar? Ele vai mandar para a seção da gordura. Então, acumula isso em gordura. E aí a gente tem justamente os problemas. Porque o acúmulo de gordura pode ser altamente perigoso. Nós temos o acúmulo de gordura abdominal, o acúmulo de gordura nas veias e artérias. Então, a gordura não é nada boa para estar em nosso corpo. A gente nunca pensa nisso, só pensa quando acontecem as coisas, né? Mas a gordura não é um bom equilíbrio, de maneira nenhuma. Um outro aspecto interessante é que nossos pensamentos, emoções e crenças têm um impacto direto sobre nossa digestão. Olha que interessante. Nossos pensamentos, emoções e crenças vão impactar em nosso metabolismo, ou seja, vão impactar na digestão dos nossos alimentos, porque vão
estão completamente ligados aos hormônios do metabolismo. Nós já vimos que um deles, que é o cortisol, que é liberado e que acumula gordura. Nós vimos também a insulina, que quando aumenta, provoca, né, dificuldade no sistema até imunológico. Enfim, essa sensação que nós temos decorrente dos alimentos que nós recebemos é uma forma de mostrar que a absorção dos nutrientes, o nosso corpo pode queimar uma parte e acumular outra. Geralmente ele acumula mais outra. E ele vai acumular essa outra parte em gordura. Agora, se sua alimentação lhe desagrada, seu estado de alarme interno e se põe na defensiva em face do que lhe desagrada. Em outras palavras, explicando melhor, se a sua alimentação lhe desagrada, seu sistema de alarme interno, ele está mandando uma mensagem, né? Que, assim, aquele tipo de comida você não gosta. Aí a gente volta para aquela questão da dieta. Às vezes o médico passa uma dieta e tem alimentos que você não gosta. Você quer comer aquilo que você gosta. Mas o problema de comer o que a gente gosta é que a maioria dos alimentos que a gente gosta, que o nosso corpo quer, são alimentos que vão produzir gordura, que é justamente, principalmente, os carboidratos. Aí vem na forma de massas, vem na forma de pães, bolos, refrigerantes, e vem o açúcar, né? O açúcar que é um dos maiores males do mundo. E aí tudo isso a gente vai acumular em nosso corpo. Então, a gente vai estar ativando nosso metabolismo de maneira errada, para que ele libere os hormônios que nos fazem mal, e não os hormônios que nos fazem bem. Como nós já vimos até agora, e falamos até agora, tudo está ligado às emoções. Então, as emoções que estão guardadas no cérebro, que tem participação das amígdalas, inclusive, eu já falei disso em outro vídeo, essas emoções, elas sabotam a perda de peso. Então, você não vai conseguir perder peso se não ama seu corpo. Olha que interessante. E não vai se livrar desses quilos incômodos se enxergar seu corpo como seu pior inimigo. Acho que essa frase tem que ser guardada em uma caixinha para você. Porque as emoções respondem por tudo. Então, não vamos perder nosso sobrepeso devido às emoções e não vamos nos livrar daquilo que nós não gostamos em nosso corpo. E vamos continuar vendo o nosso corpo como nosso pior inimigo, como uma pessoa que a gente não gosta, como se a gente olhasse para ele e dissesse: se você fosse uma outra pessoa, eu não gostaria de você. Então, é muito interessante isso, porque as emoções têm um poder fundamental sobre o corpo. Lembre-se de tudo que eu já disse até agora, influencia, inclusive, em nosso metabolismo. A musculação interna, para nos livrarmos do sobrepeso emocional e físico, é um processo de fortalecimento do nosso eu. Para conseguir isso, teremos de trabalhar alguns desafios. Já falamos do eu, né? Do eu presente e do eu futuro. Então, esse eu futuro é o eu que vai trabalhar para nos livrar desse sobrepeso. Para isso, nós vamos ter que fazer algumas coisas, cumprir alguns desafios. Esses desafios são: nunca mais nos deixarmos paralisar pelo medo. O medo, ele é responsável por muitas das nossas atitudes. O medo nos fragiliza. O medo baixa a nossa autoestima. E o medo, inclusive da maneira como as pessoas vão nos ver, vai fazer com que nós recuemos, nos escondamos. Então, é preciso não nos deixarmos paralisar pelo medo. Não dar ouvidos a essa voz interna que sussurra para nós e tenta pisar reiteradamente em nosso valor inerente, e que nos incita a um contato crítico interno que faz com que nos sintamos pouco suficientes. Então, vejam, vamos tirar o que é de importante aqui, né? Não dá ouvido a essa voz interna que sussurra para nós: nós não somos capazes, nós não somos suficientes, que nós temos problemas relativos à nossa imagem, à nossa aparência, que nós não agradamos os outros.
Então temos que parar de dar ouvido a essa voz interna. Não permitir que os outros façam com que nos sentimos mal. Isso é muito importante. Em um dos meus vídeos, eu chamei a atenção para os tipos de personalidade. Personalidade assertiva, agressiva e passiva. Então, é a personalidade assertiva aquela que não vai deixar que isso aconteça, né? Que os outros façam com que nos sintamos mal. Quando a gente dá o poder aos outros, né, de nos fazer sentir mal, então nós estamos enviando um recado de que nós somos frágeis e por sermos frágeis, qualquer pessoa pode pisar na gente. Então temos que ter muito cuidado com isso. Aprender que a adversidade é nosso melhor aliado e nosso motor de crescimento. Sim, a adversidade são as diversas situações que não são comuns, não são contínuas e que surgem na nossa vida e que a gente precisa conviver com ela. A vida está cheia de adversidades e nós não precisamos buscar na comida, a resposta para essas adversidades, ou seja, a solução para essas adversidades. Temos que nos lembrar que elas vão acrescentar mais emoções ao nosso organismo. Deixar de ser vítimas da comida e retornar ao controle da nossa alimentação. Quando a gente fala assim, deixar de ser vítimas da comida, é porque nós somos realmente vítimas da comida. Até um ditado interessante que diz assim, você é o que come, né? Tem outro ditado que diz assim, você vive para comer ou come para viver. Então, são coisas que a gente pode se autoavaliar, né? Como é a nossa relação com a comida, né? É ela que nos domina ou nós que dominamos ela? Para curar nosso corpo, nós estamos trabalhando justamente nisso, falando dessa perca de sobrepeso, mais do ponto de vista emocional. A única maneira que a gente tem de curar nosso corpo com relação a esse sobrepeso é começar a nos reconciliar conosco mesmo, deixar de nos boicotar, deixar de nos atacar e de estar em guerra com nós mesmos para que nós possamos reaprender a nos amar. Então nós precisamos reaprender a nos amar, isso é muito interessante. Eu preciso amar o que eu sou, quem eu sou, sabe? Olhar no espelho e dizer, eu te amo, mesmo com todas as imperfeições, com alguma coisa que eu não gosto, mas eu me amo. Não é o outro que precisa me amar, somos nós que precisamos nos amar. Então, isso começa por amar o nosso corpo, porque ele nos representa. Então, como ele nos representa, nós precisamos ter muita simpatia por ele, muito carinho, muito cuidado. O nosso corpo é nós. Ou seja, nós não temos nada além disso. Temos o nosso corpo, o nosso cérebro. Eles nos guiam, são eles que nos ajudam nas tarefas do dia a dia, nos ajudam a viver. Então, por que não cuidar deles? Por que viver atacando? Por que viver com pensamentos negativos sobre ele, né? Quando a gente fala também de cura, a gente pode pensar na questão do estilo de alimentação. O estilo de alimentação vai também nos ajudar a nos desfazer do sobrepeso emocional de forma duradoura. Então, aqui é bem interessante pensar nisso aqui. Mudar o estilo de alimentação para nos livrarmos do sobrepeso de uma vez por todas, né? Então, primeiro, o que a gente deve fazer para que isso aconteça? Dedique-se a atividades que o apaixonem. Então, dedique-se a atividades que você gosta, além do seu trabalho, além da sua vida em casa, como doméstica, né? Além de mãe de família, enfim, seja qual for sua profissão, passe a fazer alguma atividade que você se apaixona, que você gosta de fazer. Sinta-se feliz, assim o tempo passará voando para você. E pode até ser que se esqueça de comer compulsivamente ou de sentir ansiedade e beliscar. Olha que interessante, né?
Sinta-se feliz, assim o tempo pode passar voando e você deixar de pensar, né, tanto em comida, tanto nessa compulsão que leva você ao sobrepeso. Talvez você comece a olhar mais para o seu corpo, olhar, direcionar a sua vida para outras coisas, por exemplo, a uma roupa bonita, a um sapato bonito, coisas que parecem triviais, mas que podem despertar a sua visão para outras coisas. Tome distância e desprenda-se das pessoas tóxicas que a rodeiam, já que minam totalmente nossa confiança e nos causam muito estresse, Então, tome distância e se desprenda das pessoas tóxicas que a rodeiam. As pessoas tóxicas, primeiro a gente precisa identificá-las, mas uma coisa é certa, elas só nos colocam para baixo. Às vezes são palavras, às vezes são zombarias, às vezes são críticas, aquele jeito de falar pelas costas da pessoa, criticar. Então, afaste-se. Elas não têm nada a acrescentar, nada. É melhor ter poucos amigos do que um monte de amigos e, dentre eles, várias pessoas tóxicas. Dê em si mesmo uma injeção de vitamina R. Olha que interessante, dê em si mesmo uma injeção de vitamina R. Esse R significa respeito, né? Então, esse respeito é aplicável a nós mesmos, é deixar de nos criticar, de nos rejeitar, de abusar verbal ou mentalmente de si mesmo, no caso de nós mesmos. Então, é deixar de fazer isso conosco, né? Então, ao nos criticarmos, quando a gente veste uma roupa, essa roupa não está prestando, porque isso, porque aquilo, né? Rejeitar-se, achar que não tem um corpo tão bonito quanto fulana é mais bonita, isso, mais aquilo. Ou abusar verbal ou mentalmente de si mesmo, dizer você é um incompetente, você não consegue as coisas, você, né, perde as coisas antes da hora, por aí vai. Uma série de coisas que a gente sabe criar com muita habilidade, pois nosso cérebro é muito criativo, né? Incorpore mais doses de prazer em sua vida, exatamente, busque mais doses de prazer em sua vida, faça atividades que deixem você desenvolver prazer, como a endorfina, fazer passeios, viajar por aí, né? Isso pode ajudar muito. Proponha-se a viver sem estar sempre com tanta pressa. Esse é um dos grandes males da humanidade, a gente sempre vive com pressa. Pressa para tudo, tudo é para ontem. E eu que sou professora, sou coordenadora numa escola de 1000 alunos, eu sei bem o que é isso, tudo é para ontem. Então, o estresse, por mais que a gente tente se controlar, ele chega, né? Porque as coisas não vêm com tempo, não temos tempo, não temos calma para fazer as coisas é para ontem. Então, se você puder, evite esse tipo de coisa. Dê a si mesmo o tempo que merece para descansar e recarregar as pilhas. Aqui a gente pode chamar atenção para dormir, né? Ter um sono, dormir, ter um sono reconciliador, ter um sono que vai fazer com que você se levante disposta, que você esteja bem consigo mesmo, com sua mente, que você descanse realmente. Aprenda a desfrutar desses pequenos, grandes momentos. E aprenda a desfrutar dos pequenos, grandes momentos. Isso é importante. Tem coisas que às vezes parecem bobo, mas é importante na nossa vida. Vamos agora ver um pouco da técnica da parada de pensamentos. Já que vimos que tudo está ligado aos pensamentos, vamos tentar ver o que fazer para parar, né, com esses pensamentos. Então, não gosto do que vejo quando olho no espelho. Estou constantemente em dieta e não consigo perder peso. Comparo-me o tempo todo com outros e os acho perfeitos. Se eu perdesse esses quilos a mais, minha vida seria mais feliz. Veja que a pessoa já faz uma autoavaliação, né? E essa autoavaliação é totalmente negativa. É claro que o cérebro está assimilando tudo isso. É como se ele dissesse, você não gosta do seu corpo, então eu vou lhe dar mais disso. O cérebro nos dá aquilo que a gente quer. A vida nos dá aquilo que a gente quer.
O universo nos dá aquilo que a gente quer. Se eu agradeço muito por uma coisa, eu vou ter mais dela. Mas se eu reclamo muito de uma coisa, eu vou ter mais dela para reclamar. Então aqui, quando chama atenção para esses pontos aqui, são apenas críticas desnecessárias e críticas que ferem. Só que você está esquecendo que você está ferindo a você mesmo. Se fosse outra pessoa que estivesse dizendo, você ficaria realmente arrasada. Mas é você que está dizendo para você mesmo, diante do espelho. Vamos ver algumas frases que podem lhe ajudar a se reprogramar e fazer uma mudança, né? Uma mudança aqui no chipzinho do cérebro, né? Então, ao invés de dizer aquelas palavras tão tóxicas, você pode experimentar dizer essas palavras. Sou um ser iluminado, com algumas capacidades extraordinárias. Creio em mim mesma e tenho a capacidade e os recursos para conseguir tudo o que eu me proponho a fazer. Tenho permissão para desfrutar minha vida tal e como ela é agora. Meu único objetivo nessa vida é aprender a ser feliz por mim mesma. Repetirei para mim 1000 vezes por dia. Valho, mereço, posso, sou suficiente, me respeito e me cuido. Conto com a energia suficiente e os recursos para agradecer a mim mesma por cada dia. E eu vou me olhar no espelho e agradecer por quem eu sou. Então, faça uma reflexão sobre essas frases. Quando estiver assistindo o vídeo, se possível, volte e veja cada uma dessas frases e pense um pouco sobre elas. Agora vamos parar um pouquinho num ponto que é escutar o corpo. A gente falou da mente, das emoções, tudo que a gente projeta no corpo. Agora vamos ver o que é que o nosso corpo nos dá de retorno, né? Nosso corpo, diante dessas emoções tão negativas, é como se ele vivesse na sombra. E a sombra é aquela parte da nossa consciência que permanece oculta. Então é aquilo que a gente não reconhece. Ela permanece oculta, nós não vemos, não sentimos, e ela está lá, mas ela está ativa. Os sintomas nos levam a reconhecer essa parte que não queremos ver. Então veja, são através de sintomas que o corpo vai demonstrar que essa parte do corpo ela está ativa. Então, o que vai acontecer? Para escutar seu corpo, você pode começar a escutar a si mesmo e detectar que emoções já estão invadindo. Isso é muito interessante. Se você quer ouvir seu corpo, nada melhor do que ouvir o que ele está falando com você. A gente tem que encontrar tempo para se cuidar. E nesse tempo para se cuidar, inclui o tempo de ouvir o seu corpo. O que é que o seu corpo está pedindo? Porque nós sabemos, nós quando olhamos o nosso corpo, nós sabemos que parte do nosso corpo está pedindo uma ajuda. Nós sabemos disso, nós temos como reconhecer. Nós somos programados para isso. Então, o que você pode fazer, se você tem ansiedade por comer e precisa se saciar urgentemente, antes disso tudo, dessa ansiedade por comer desesperadamente e saciar urgentemente, é respirar por um momento e fazer algumas perguntas também. Sinto-me triste? Sinto-me vazio e penso que nada me satisfaz? Não me sinto suficiente? Busco nas coisas que são me dadas pelos outros aprovação? Sinto que falta compreensão e afeto em minha vida? Calo as falas e não as expresso por medo de rejeição? Como me sinto nesse instante? Como me sentirei depois de ter comido? É interessante pensar que a última frase ela vai mesmo em cima do ponto crucial, né? Você vai se sentir melhor se depois daquele momento que você está passando, que não é um bom momento, mas você vai se sentir melhor depois de comer? Será que vai resolver? Então, saia do dia da marmota. Quando a gente diz sai do dia da marmota, em biologia a marmota é um animalzinho que costuma viver escondido na toca dele. Não sai para nada. Então, aqui, sai do dia da marmota
fazendo essa ligação. Sair desse lugar que você vive escondido, que pode ser dentro de você mesmo. Então aproveite atividades que a façam sentir prazer, conceda tempo para si mesmo, encontre sua paixão e abra a casa das alternativas. Então vamos praticar mais uma vez. Esse vamos praticar são inúmeras perguntas que eu fiz e que vão ficar no vídeo, que você pode pausar e escutar elas e refletir sobre elas. Faça a si mesmo a grande pergunta: a fome é real ou é ansiedade? Estou entediada ou só me deu na veneta com medo demais? A hora de comer é a hora de comer. Mesa de convidados. Como entender essa mesa de convidados? Veja, muitas vezes a gente prepara a mesa, arruma com os melhores talheres, né, guardanapos, as melhores comidas para os convidados. Mas para nós mesmos, nós não temos esse carinho. Então, por isso que está aqui colocado mesa de convidados. Tenha um carinho com você. Para você comer, pense, você é o seu convidado. Comer devagar é muito interessante. Lembre-se que a digestão, ela é lenta. E quanto mais você comer rápido, vai fazer com que o intestino encha e você vai ter aquela sensação de constipação ou má digestão. Comer de forma consciente, saber o que está comendo, o que você está colocando no seu corpo. Nós já vimos alguns alimentos que são altamente prejudiciais. Durante o dia, antes de comer qualquer coisa, beba água. Já falamos também da importância de beber água, mas aqui ela chama atenção para um ponto. Beba água antes de comer. Por que beber água antes de comer? Porque a água antes de comer, ela tira um pouco da fome. Então você já não vai comer com tanta fome como estaria antes. A hora de comer não é sempre a mesma. Não faça a hora de comer um ritual. Lembre-se daquilo que eu disse do cérebro, que o cérebro não gosta de rotina. Então não precisa ser um ritual do tipo 7 horas da manhã, hora do meu café, 10 horas meu lanche, meio-dia meu almoço. Não precisa fazer uma rotina, mas se você aprecia a rotina, tudo bem. É só lembrar que o cérebro não gosta de rotinas, mas se você se dá bem com isso, e isso te faz bem, continue. Os jogos da fome e saciedade. Agora nós vamos ver algumas considerações a respeito da fome e da saciedade. Como combinar essas duas coisas, né? Logo antes de comer, você tem que se perguntar: como é que está a minha fome? De 1 a 10, tá quanto? Então, se você ditar 7 a 10, você está com bastante fome. Logo depois de comer, você tem que estar com 80% saciado. Por que não 100%? Porque o nosso organismo não suporta tanta comida. Então, 80% sair da mesa com o estômago um pouco vazio é uma questão até mesmo educativa. E ajuda muitíssimo o nosso organismo, ele não fica sobrecarregado. De 15 a 20 minutos antes de comer mais, você pense realmente se você está com fome. 1 hora depois de terminar o almoço, você tem que lembrar que você tem que estar fisicamente saciada. 2 horas antes de terminar, é possível que você sinta a sensação de fome. A sensação não é irresistível. Então, depois de 2 horas, pode ser que apareça uma fomezinha, mas lembre-se, essa fome pode ser emocional, ela não é irresistível. De 3 a 4 horas depois, aí sim, é possível que você já esteja entrando no quadro de fome. Aí, talvez se você tiver entre 4 e 6, ainda não é hora. Precisa chegar em 7 para você ir comer alguma coisa. 4 ou mais horas depois, se você estiver a 7 pontos, coma. Se não, espere mais um pouco. Então, aqui é só uma questão de controlar, de colocar umas regrinhas no cérebro para que ele possa mandar os recados, né, sobre a fome na hora certa, no momento certo.
Existem sinais de fome, né? Às vezes a gente confunde fome com sede. Muitas vezes a gente está com sede realmente, não com fome. Outras vezes são nossas emoções e nós não estamos com fome. Então, os sinais de fome realmente biológicos são esses: roncos no estômago ou sensação de estômago vazio, leve tontura, irritabilidade e tremores. É claro que você não vai deixar chegar nesse ponto, mas esses são realmente sinais de fome. E não alguns outros sinais que a gente cria, né, no decorrer do dia. Por exemplo, correu muito, resolveu muita coisa, daqui a pouco sente, já estou com fome. Talvez você não esteja com fome, você esteja cansado ou com sede, né? Irritabilidade e tremores, também é outro sintoma. Agora, o que é que diz a psicologia da fome? Esse é um ponto muito interessante, sobre o qual nós vamos falar e vamos finalizar. Essa psicologia da fome, ela nos vai fazer compreender mais a fundo a questão do sobrepeso emocional e como nós podemos lidar com essa situação. Só encontrar aqui. Então, chegou o momento de fazer as coisas de uma forma completamente diferente. Nós vimos várias sugestões, entendemos vários pontos e agora chegou a hora de fazer, né, as coisas de uma forma correta. Se você tentou de tudo até hoje e não teve resultados, então está na hora realmente de mudar essa maneira de ver, né, a sua perda de peso. Você tem que considerar tudo que for aproveitável aqui nesse vídeo para mudar seu corpo. Mas lembre-se, o sobrepeso está associado à mente. Então, primeiro é preciso mudar a mente. O que acreditamos, o que pensamos e o que sentimos é tão ou mais importante do que o que comemos. Essa é a base da psicologia da alimentação. Acho que nós já vimos um pouco essa frase, mas é importante reiterar. O que nós pensamos, o que sentimos é mais importante do que o que comemos. Exatamente porque, diante de algumas situações, né, de pressão no dia a dia, nós podemos confundir com a fome. E não é fome. Às vezes é uma sede, é um mal-estar, nós estamos tristes, então é outra situação. O que é que nos ensina a psicologia da alimentação? Ela nos ensina que há muitos fatores não calóricos, ou seja, que não tem nada a ver com o que você come, mas que afetam o seu metabolismo e sua capacidade de queimar calorias. Veja, há muitos fatores não calóricos, que não tem nada a ver com o que você come. No entanto, afeta seu metabolismo e sua capacidade de queimar calorias. Isso é interessante saber. Existem fatores que vão influenciar na queima de calorias, além do nosso próprio metabolismo. Para conseguir uma boa saúde e nutrição, é interessante determinar que 50% da situação depende do tipo de comedor que você é. Então, para conseguir uma boa saúde, você tem que identificar que tipo de comedor você é. 50% depende disso. Que tipo de comedor você é? Compulsivo? É um comedor emocional? É um comedor, assim, porque gosta de comer? Como porque gosta de comer? Gosta de estar sempre com a boca ocupada, comendo alguma coisa? Então, são situações assim que você deve se autoavaliar. Suas emoções, pensamentos e crenças, nós já vimos, têm um impacto direto sobre aquilo que você assimila, digere e queima durante a sua alimentação. Então, suas emoções, seus pensamentos e crenças estão depositados na alimentação que você come e vão atuar diretamente no seu metabolismo, inclusive prejudicando a absorção de nutrientes e criando problemas que depois você pode passar a verificar, como constipação intestinal, gastrite, esofagite, são tudo coisas ligadas ao emocional. Tudo que está associado ao intestino
está associado ao cérebro. Costumamos dizer que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, nós vamos sentir os problemas no intestino. Você pode ter o plano de alimentação mais saudável do mundo, mas se não se encontra em um estado de ânimo, de ótimo, de relaxamento, não receberá a contribuição completa dos nutrientes que come e será muito difícil perder peso. Então, veja, você pode estar no melhor estado físico, emocional possível, mas só se você estiver realmente no estado de ânimo, no estado ótimo, psicologicamente, emocionalmente, é que você vai conseguir realmente absorver o que tem de melhor na alimentação. E para finalizar, nós vamos deixar para vocês essa frase, esse textozinho, que vocês podem mencionar depois em seus pensamentos, podem refletir sobre ele. É hora de entender nossos desafios com o corpo, o peso e a comida, a partir de uma perspectiva nova, eficaz e integral. É o momento de você se perguntar: do que é que sua vida precisa? É somente de alimento? Sua vida tem fome de emoções e sentimentos positivos. E uma forma de fazer isso é saber alimentar-se. Então, sua vida ela não precisa só de alimentos. É preciso fazer esforços positivos, controlar suas emoções para poder saber alimentar-se. E não passar tudo que você não gostaria que seu corpo recebesse para ele. Então, muitas vezes nós incutimos ao nosso corpo um sofrimento desnecessário, somente por causa das nossas emoções. Então, terminamos aqui. Agradeço pela companhia, muito obrigado e uma boa tarde.